Graça e paz, vamos continuar falando sobre este procedimento de Deus revelado na palavra, de que Deus escolhe homens e mulheres para andarem com Ele, terem íntima comunhão como filhos. Essa é a vontade de Deus, é isso que Deus quer de nós, quer que nós nos tornemos filhos de Deus. Isso é feito por um processo. É tanto o caminho da revelação de Deus, quanto o caminho do homem, se aproximando de Deus, buscando a Deus. E eu quero dar esse testemunho de que eu recebi de Deus essa mensagem por essa intimidade com Deus, por ter sido escolhido por Deus como filho de Deus para receber a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a intimidade, a comunhão, viver com Deus, andar com Deus e poder então ministrar, trazer para a terra esta revelação dos céus. Então nós vamos falar hoje sobre 3 sinais do escolhido. Certo dia estava eu caminhando para o culto, domingo à noite, igreja, e durante o caminho Deus começou a falar na minha mente. Deus começou a falar que o amor é tudo, o mais importante é o amor, e de que Deus viria habitar onde houvesse amor. Então quem ama é nascido de Deus. Jesus nos ensinou a amar. Jesus veio nos buscar para andar com Ele em amor. Ele veio revelar o amor. Então nós precisamos ver em Jesus o amor e andar em amor, receber este amor. Foi o que Deus foi ministrando comigo no caminho, falando comigo e me deixando certo, convicto, de que se eu aprendesse a amar, Ele estaria andando comigo, vivendo comigo, na maior intimidade possível, imaginável e até além do que podemos pensar ou imaginar. É o amor de Deus derramado sobre nós. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar, é bem mais vasto do que o céu, é mais profundo do que o mar. Então são poesias que são verdade. Quando nós temos este encontro em amor com Deus e passamos a amar, conhecer o amor de Deus, conhecer o amor em Jesus, Ele venceu pelo amor, por nos amar até o fim. Quando temos essa revelação do amor e nos abrimos, Deus vem morar conosco. Nós agradamos a Deus, nós alcançamos o centro da vontade de Deus, o que Deus espera para nos escolher. Então nós somos escolhidos por esta revelação. Então existem 3 sinais para o escolhido de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós vamos estar lendo João capítulo 3, para entendermos este ponto do escolhido, chegar a este ponto, alcançar este nível. Então quando nós temos este tipo de conhecimento, Ele vem, faz morada em nós. Ele veio, fez morada em mim, anda comigo, fala comigo, e eu tenho esta intimidade com Deus a ponto de poder falar, ser dirigido diretamente por Deus, Deus falar através de mim, ou juntos conversarmos, chegarmos aqui a um ponto em que Deus me ensina e eu aprendo e eu então falo, ou Ele mesmo fala, ou eu falo com Deus. Então, um total relacionamento do filho com o pai. Nós temos autonomia, liberdade, temos a nossa vida que Deus nos deu e Ele vem realmente andar conosco, juntos, habitando junto. Nós e Deus somos um só, ao mesmo tempo em que mantemos a nossa liberdade, a nossa vida, mas há essa possibilidade dessa união espiritual, o Espírito de Deus habitar em nós, o Espírito de Deus testificar com o nosso espírito. Isso não é apenas um estudo, uma teoria, é uma realidade prática, a qual eu vivo e posso, então, entender o texto bíblico a partir do momento que eu já vivo os textos bíblicos. Eu já vivo a Bíblia, Deus habita em mim, então a palavra de Deus, o verbo de Deus veio fazer morada. Então quando nós alcançamos este nível do próprio verbo, o próprio inspirador da palavra habitar em nós, é claro que nós então entenderemos alguns pontos que a mente do homem comum jamais entendeu, não consegue entender, a não ser pelo Espírito Santo de Deus.
Então vamos lá, João capítulo 3, lembrando que o tema serão 3 sinais de que alguém é escolhido por Deus. Quais 3 pontos que precisamos alcançar para sermos escolhidos, para Deus nos escolher para sermos filhos, como disse Paulo ali em 1 Coríntios 11, ministrando a respeito da ceia, dizer, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então este que recebe do Senhor é o escolhido para receber e transmitir a palavra de Deus. É o que toda a Bíblia vai ensinar de Gênesis a Apocalipse sobre o espírito do profeta, o espírito da profecia, a intimidade com Deus, andar com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vem fazer morada em nós como ponto principal, como objetivo de nos fazer, nos transformar em filhos de Deus. Então, versículo 1 diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, tudo aqui externo, fariseu, homem, seu nome é Nicodemos, ele é príncipe entre judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele tem uma noção do escolhido de Deus, vindo de Deus, Deus com ele. Se Deus não for com ele, não vai haver estes sinais. Então ele está dizendo, Jesus é o mestre vindo de Deus, escolhido de Deus, que se move junto com Deus, está andando com Deus, se Deus não for com ele. Então existe uma diferença entre o homem comum, fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Belo cargo terreno que você tem, bela posição entre os homens, mas você não tem o conhecimento de Deus. Você não tem a inspiração de Deus. Você não conhece realmente a Deus. Agora, quem é vindo de Deus, Deus é com ele. Jesus, esse é o mestre escolhido, ungido, vindo de Deus, separado com o Espírito Santo. É este que tem a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós realmente precisamos da manifestação dos filhos de Deus, dos escolhidos, dos ungidos realmente. Versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus pegou isso que eu estou dizendo aqui para você, que ele é um homem, ainda não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Realmente Jesus pode ver o reino de Deus. Deus é com ele, ele entende, veio de Deus, compreende as coisas que fazem, sabe o que faz e tem poder para fazer. Mas ele está dizendo, você realmente não tem, mas se você nascer de novo, você poderá ver o reino de Deus. Mas enquanto você permanecer neste nível carnal, humano, terreno e que jaz no maligno, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é essa presença de Deus nos guiando, o Espírito nos dirigindo, reinando realmente entre nós, habitando entre nós. Ele é o Rei e estamos com ele, estamos no reino, vemos o reino. É uma interpretação, um entendimento, é uma vivência, somente pela experiência. Você tem que nascer de novo. Eu não vou ficar aqui te ensinando, você precisa ter a experiência, e é a presença de Deus, é o Espírito Santo a ser gerado de novo pelo Espírito, nascer da água e nascer do Espírito. Vamos prosseguir. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos está falando dele. Embora possa parecer alguém que estejam falando de outras pessoas ou de todas as pessoas, Nicodemos já entendeu. Jesus está entregando uma mensagem para ele. Ele é velho. Então, como eu poderei nascer de novo? Como eu poderei entrar no ventre de minha mãe e nascer? É só isso que eu conheço. Esse é o meu entendimento. Então, Nicodemos é um homem realmente quebrantado. Ele realmente está se humilhando. Ele realmente está reconhecendo, eu sou carnal. Eu sou um homem natural, eu não entendo as coisas de Deus, não entendo as coisas do Espírito,
não sinto a presença de Deus. É isso que Nicodemos está dizendo. Então, realmente, somente nós, escolhidos, que nascemos de novo, da água, do Espírito, podemos entender as coisas do reino de Deus, ver o reino de Deus, entender agora como viver com Deus e Deus habitando dentro de nós. É isso que nos dá todo o conhecimento. Porque nos dá a letra sozinha mata, mas como dá também o Espírito vivifica todas as coisas, inclusive a letra, nos dando a revelação correta, que traz vida. A palavra então passa a florescer, dar vida, e não matar, e não confundir, e não levar as pessoas ao erro, ao engano, ou uma religiosidade sem espiritualidade. Então tem que nascer de novo. Versículo de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar nessa comunhão com Deus, de ouvir Deus, para dizer que realmente está no reino e Deus está reinando sobre a sua vida, Deus está guiando a sua vida. Deus pode fazer isso habitando em você pelo Espírito. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Então, um sinal, o primeiro sinal do escolhido é água e Espírito. Nós podemos dizer, é purificação, santificação na palavra e no Espírito. O Espírito habitar em nós. Então, nós tendo o Espírito Santo, testifica o nosso Espírito, somos filhos de Deus, e vem conversando conosco. Nós entramos no reino de Deus quando recebemos essa palavra, direto de Deus, a direção de Deus, o reinado de Deus. Reina, Senhor, entre nós, reina dentro de nós, reina em mim, habita em mim. Então ele vai habitar, porque você nasce do batismo com o Espírito Santo, um derramamento como de água, cai do céu, vem do céu, é derramado sobre você, vem habitar dentro de você. Você nasce de novo. Ele escreve a palavra como água escreve no seu coração. E esse Espírito lê a palavra, discerne a palavra, explica a palavra, nos guia na palavra, nos guia em toda a verdade, vai andando conosco. Enquanto andamos, ele está falando, ele está dizendo, é por aqui, é assim, é dessa forma. E vamos vivendo. Nós temos autonomia e liberdade para viver, vivemos com ele. Então esse foi o grande propósito da criação. Ter o homem ali no jardim, andando com Deus, conversando com Deus, vivendo com Deus, tendo comunhão com Deus como amigo, como filho, chegando mais próximo do Pai e vivendo e compartilhando a sua vida, pensando, agindo, fazendo, realmente existindo na plenitude, uma vida com abundância, vida plena. É isso que nós alcançamos, e uma vida com Deus, viver com Deus, andar com Deus, andar junto com Deus, viver junto com Deus. Temos a vida e a vida com Deus participando da nossa vida, e nós participando da vida com Deus. É uma vida plena com Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Se nós nascemos do Espírito, nós estamos no reino de Deus, nós vivemos o reino de Deus, nós vivemos no reino de Deus, nós vivemos com Deus na plenitude total. Não tem mais separação nenhuma, não tem mais distância nenhuma. Ele está aqui realmente, de verdade. Fala, ouve, vê, conversa, está em nós, através de nós, vive conosco. Então é nascido do Espírito, realmente, integralmente. O Espírito está aqui, o Espírito habita aqui, o Espírito fala, o Espírito ouve, o Espírito conversa. Temos vida com o Espírito. Antigamente o que é nascido da carne é carne, vive na carne, entende das coisas da carne, e a carne é de baixo, a carne é terrena, a carne é do mundo material, a carne é do diabo, a carne é do mal, a carne é da morte, a carne é do pó. A carne vai para baixo como pó. Então, o que é nascido da carne? A carne quer dizer, você não tem entendimento celestial, espiritual, de Deus. A sua carne tem frio, tem sede, a sua carne se irrita, a sua carne tem os frutos da carne, tem as obras da carne, tem todo o mal na carne, que leva à inveja, ao assassinato, ao ódio. Você vê alguém com mais patrimônio do que você se ira, você se irrita, você compete, existe ganância, existe toda a concupiscência da carne.
Então, o que é da carne, carne é de baixo. É Tiago quem diz isso que nós estamos dizendo. É animal. A carne é animal. A carne quer satisfazer o seu desejo, quer encher o seu ventre, quer acumular coisas, patrimônio, e odeia o que consegue mais, o que recebe mais, e vai na guerra, produz as guerras que nós estamos vendo. O que são essas guerras? São obras da carne, que guerreiam, que lutam, que têm medo da morte. Então todos os medos da vida estão associados à carne. Agora, o que é nascido do Espírito é eterno, tem paz, tem alegria, é feliz, tem a glória de Deus, vê a Deus, ouve a Deus, anda com Deus, já está na vida, já passou da morte para a vida. Quem é nascido do Espírito é nascido da vida, já tem toda a projeção da eternidade dentro dele. Deus que habita em mim já trabalha comigo nesse sistema da eternidade, já estamos no tempo da eternidade. Então, alegria plena, paz completa, descanso, essa certeza que Deus nos dá, coloca no nosso coração, porque já estamos com Ele. O Espírito é vida, o Espírito é espírito vivificante, é o Espírito de vida, de eternidade, Espírito de Deus. Então, temos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento da eternidade. E isso traz a humildade, traz o amor, traz a plenitude de Deus para dentro de nós. Deus habita em nós. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, preste atenção, não crie bloqueios por isso, por esta palavra, nascer de novo. Procure entender, é nascer agora do Espírito. Nasce do Espírito é daqui para a eternidade, daqui para o alto, para o céu, para as coisas do alto. Pensamos nas coisas do alto, já vislumbramos a glória eterna. Isso é nascer de novo. E o primeiro nascimento, ele nos puxa para baixo, para o inferno, para a terra, para o sepulcro, para a morte, para o medo do corpo corruptível. Você vive na carne, você vive com os olhos voltados para o chão, para o sepulcro. Você quer ganhar tudo antes que venha a morte, ou coisa parecida, e arraste você sem ter visto a vida, diz também mais uma poesia que conhecemos. Mas quem é nascido do Espírito é levado para o alto, nas coisas de Deus, onde Deus está na eternidade. Então, Deus, na eternidade, ligado conosco pelo Espírito, nos leva para esse sentimento de paz, de descanso, de vida eterna, de estarmos em paz com Deus, estamos em paz com a vida. Deus é vida, a vida se manifesta a nós através do Espírito. Então, é o Espírito vivificante, é o Espírito de vida. Então, nós temos aqui agora o versículo de número 8, que diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma completa liberdade, uma liberdade tanto eterna, celestial, quanto nos dá paz aqui neste mundo, nos dá tranquilidade, nos dá descanso, nos faz realmente ir para lugares altos, nos faz descansar, nos faz caminhar em constante confiança em Deus, ter essa constância, essa paz que sentimos em nossa alma. Então, não somos presos, apegados a lugar, a nada, mas vivemos numa dispensação de Deus, nessa liberdade e ao mesmo tempo comunhão com o Espírito Santo. Temos amizade com o Espírito, ele habita em nós, vamos conversando, vamos planejando, vamos vivendo, vamos fazendo realmente na comunhão do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Então, Nicodemos está pronto para aceitar essa transição da carne para o Espírito, da posição mundana, humana, do seu cargo, da sua função como fariseu, Israel, para as coisas do Espírito, para uma nova vida com Deus, para a direção de Deus. Vai levar a lugares mais altos, ao mesmo tempo a renúncia dos apegos terrenos, carnais, possessivos, de poderio, de competição, de guerra, que leva guerra na família, guerra na cidade, guerras entre as nações, guerra entre pessoas e guerra total
de total competição, buscando cada um ter mais do que o outro, ser melhor do que o outro, suplantar o outro, como foi com Caim que matou Abel, como Esaú que queria superar a Jacó, como os irmãos de Davi que queriam seu lugar, ou ali como os irmãos de José. José era o escolhido de Deus em paz, no espírito, na direção de Deus, tendo sonhos, pedindo aos irmãos, por favor, me ouçam, atendam, aceitam. Essa é a vontade de Deus. Deus me quer à frente, porque Deus vai abençoar. É assim que Deus vai dar vitória. Vocês deveriam crer, aceitar, se submeter. E os irmãos tentaram matar, depois venderam para o Egito. E como o amor de Deus já estava no coração de José, José foi capaz de depois salvar a família, perdoar, acolher. Então este é um sinal do escolhido, que nós estamos aqui trabalhando os 3 primeiros sinais do escolhido. O primeiro é este: nasce do Espírito, é nascido do Espírito. Versículo 11: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então aqui é muito importante que Jesus está dizendo que sabe, Jesus está dizendo que viu, como eu estou aqui dizendo, que sei, que vi, que vivo, que Deus veio habitar em mim, que recebi o Espírito Santo, que Ele veio realmente habitar, que divide comigo a habitação, estamos aqui, somos um, habitamos juntos. É o que Jesus está falando com Nicodemos. E agora ele está fazendo um alerta, tanto a Nicodemos quanto aqui a própria história escrita, a palavra registrada, dizendo: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, um dos grandes problemas é não crer, não aceitar a palavra. José deu a palavra para os irmãos: prestem atenção, ouçam o que vou dizer. Deus está comigo e quer que vocês sigam as minhas orientações, porque eu estou recebendo do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está dizendo ali na ceia, sobre Corinto, ali na palavra, na sua epístola aos Coríntios, dizendo: eu recebi do Senhor. E é bom que vocês creiam. Seria melhor que vocês aceitassem como palavra de Deus, porque eu estou entregando com fidelidade esse testemunho da palavra. E Jesus está dizendo mesmo para Nicodemos. Jesus recebeu do Pai. Jesus testifica o que vê, o que viu junto com o Pai, o que sabe, o que sabemos. Nós dizemos o que sabemos. É como Isaías tem ali aquele encontro com Deus, é tocado por Deus. Deus fala com ele, Deus vai enviar Isaías. Isaías tem um sinal que vamos trabalhar aqui, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, a respeito do amor ao próximo e do amor a Deus. Vamos continuar enfatizando este ponto. Mas o povo não vai receber, assim como Jeremias, Ezequiel e os demais profetas que perseguiram, mataram, embora dissessem: eu sei, eu vi o trono de Deus no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Estou testificando, deem ouvidos à minha palavra, arrependei-vos, crede no Evangelho. Eu recebi essa mensagem de Deus através dos anjos. Deus me visitou, Deus veio habitar em mim, Deus está aqui, Deus está comigo, e não aceitais o nosso testemunho. Então, o primeiro ponto do escolhido é o testemunho de Deus, que você aceita, que você recebe, ele se agrada de você, ele vem habitar em você, ele te escolhe. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.